Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo, compartilhando e também se inscrevendo nesse canal, hein? Vamos lá, vamos direto ao assunto. Julgamento de Bolsonaro é agendado, hein? Hoje é dia 7, domingo. Domingão. Então, o julgamento é agendado, vocês vão ver agora nos bastidores. Aliás, 2 julgamentos dele agendados, né? Nós vamos falar de um agora, depois a gente fala do outro. As coisas estão caminhando, pessoal. Nós vamos vencer, se Deus quiser. A justiça será feita. Você que está ajudando o nosso menininho, né, Nicolas, obrigado. Ele é autista, né? Ele é autista, o nosso menino lá de Porto Velho. Nós vamos ajudar essa criança em nome de Jesus. Ele está lá assistindo nós, né? O menino do Nicolas está aqui, ó. Olha lá em Porto Velho, ó. Ai. Olha, que lindo. Ai. Fala aí, meu filho. Obrigado. Obrigado. A todos os patriotas, fala. Cacapiota. Me ajuda, doutor Marcelo. Tadinho, vamos ajudar ele sim. Ajuda aí. A Bíblia fala, né? Se você ajuda uma criança, tá aí, ó. Vamos ajudar ele nessa chave aqui, ó. 27998005395. É filho de patriota e nós precisamos ajudar. Ele mora em Porto Velho, num lugar bem remoto. Precisa de transporte para ir voltar a buscar ele, que não tem transporte público onde que ele mora. Vamos ajudar? Vamos para cima. A Bíblia fala que quem ajuda uma criança está ajudando o próprio Jesus. Vamos falar aqui do julgamento de Bolsonaro? Está previsto aqui já, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Da República. O Superior Tribunal Militar marcou para este mês o julgamento de um recurso de Jair Bolsonaro, naquele processo sobre a possibilidade dele perder a patente militar. Aline Beckett é quem vem conversar com a gente e explica exatamente como é esse recurso. Beckett, bem-vinda novamente. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia novamente a você e a todos. Pois bem, o plenário do Superior Tribunal Militar marcou para o dia 24 de junho o julgamento de um recurso que foi apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que acabou rejeitando o pedido deles de afastamento do brigadeiro Joseli Parente Camelo, ministro dessa ação que pode resultar na perda de patente militar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente alega que o ministro brigadeiro não teria a imparcialidade para poder julgar essa ação no STM, uma vez que ele já se manifestou sobre o julgamento que foi concluído no Supremo Tribunal Federal. E aí a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, rejeitou esse pedido da defesa, esse pedido de imparcialidade sobre o ministro brigadeiro que iria julgar essa ação no STM, sob o argumento de que as justificativas apresentadas pelos advogados do ex-presidente não se enquadram nas hipóteses legais de suspeição, que no caso seria ali de um ministro se declarar impedido de julgar essa ação. E aí, diante dessa negativa da presidente do STM, os advogados recorreram, então, ao plenário do STM para poder, então, julgar esse processo dessa patente e esse pedido, é claro, da imparcialidade de afastamento do ministro brigadeiro Joseli. E aí o STM, nessa ocasião, abriu, então, um processo para poder avaliar se o ex-presidente Jair Bolsonaro é indigno ou incompatível com o oficialato após o julgamento concluído pelo Supremo Tribunal Federal. E aí vale lembrar que essa ação no STM não envolve a ação criminal em relação ao STF, mas apenas a manutenção ou não da patente dele de capitão reformado do Exército. E aí, em caso de condenação no STM, o ex-presidente deixaria de receber os vencimentos militares, que no caso são os valores que o militar pode receber de acordo com a patente que ele ocupa. Então, para o dia 24 de junho, ficou marcado, então,
o julgamento desse recurso que foi apresentado contra essa decisão da ministra, que rejeitou, então, o pedido deles de afastamento do ministro, que é brigadeiro Joseli Parente Camelo, dessa ação. Salvo que agora, em contexto atual, o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre, então, uma prisão domiciliar humanitária por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, após ele ter apresentado problemas de saúde. E aí, para o dia 24 de junho, fica, então, esse julgamento da defesa do ex-presidente a respeito da sua patente. Volto com você. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo da Capital Federal, e justamente sobre esse assunto a gente agora emenda com o Matheus Teixeira, para que nós possamos saber, Matheus, qual a expectativa para esse julgamento e como é que isso impacta a situação do ex-presidente que cumpre prisão domiciliar. Elisa, olá novamente. É uma tentativa aí da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de conseguir, digamos assim, prolongar essa questão que corre no STM. Ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, e sempre que um militar é condenado a mais de 2 anos de prisão, o STM, a Justiça Militar, avalia se ele é digno do oficialato, ou seja, se ele pode perder a patente, se ele é digno de continuar com a patente militar, mesmo diante da condenação na justiça comum. E caso ele perca, ele perde também uma série de direitos, uma vez que militares têm outras regras para cumprir pena. Portanto, pode sim influenciar na pena que ele tem cumprido devido à decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele cumpria a pena inicialmente na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, agora está, depois foi para Papudinha, e o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar depois da última baixa hospitalar que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma série de complicações de saúde desde que foi vítima de um atentado à faca nas eleições de 2018. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, concedeu a prisão domiciliar, mas foi uma prisão domiciliar temporária de 90 dias que deve ser reavaliada nas próximas semanas, e caso ele tenha que voltar a cumprir pena em regime fechado, fora de casa, fora da prisão domiciliar, ele pode sim ser impactado por essa decisão do Superior Tribunal Militar, caso ele de fato perca a patente. O ministro em questão, segundo a defesa de Jair Bolsonaro, não teria imparcialidade suficiente para julgá-lo. Ele foi, na verdade, mesmo piloto do avião presidencial do ex-presidente Lula, do presidente Lula de 2013 a 2010, nos 2 primeiros mandatos. Depois assumiu postos de chefia durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e acabou se tornando ministro do STM. Mas a presidente do Superior Tribunal Militar afirma que, na verdade, ele tem sim, ele pode sim julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que não há nenhum envolvimento dele com o atual presidente, nem com a ex-presidente Dilma. Ele só foi nomeado pela ex-presidente Dilma, assim como todos os outros ali receberam nomeações, foram nomeados pelos presidentes que estavam no cargo na época que eles chegaram no STM. É mais um imbróglio, mais um processo judicial que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos acompanhar aqui. A presidente do STM foi firme. Bom, vocês viram aí então que tem esse julgamento no STM. E agora, quando que Bolsonaro poderá voltar para o presídio? Eu vou falar isso agora também. Então, nós temos 2 julgamentos. Um no STM, que é esse, que é o dia 24, e o prazo de 90 dias para ele voltar para o presídio termina no fim do mês também. Então, você vê que está tudo junto, tá? Termina agora. Então, para ele voltar para o presídio, não é simplesmente também, né? Venceu, vamos... Não, peraí. Será emitido um laudo médico sobre a situação atual da saúde dele. Moraes sabe disso toda sexta-feira, porque toda sexta-feira é emitido, sim, um boletim, que sexta-feira mesmo foi falado, que está com soluço, etc e tal. Beleza. Será emitido um laudo para ver se ele tem capacidade de estar preso. Não é simplesmente vou levar. Esse laudo será analisado por Moraes. Moraes é médico também agora, né? Parece ser médico. Então, Moraes vai olhar esse laudo
para ver se ele tem condições ou não de voltar a ser preso novamente. Caso Moraes perceba, ou o médico, né, também vai avaliar que ele não tem condições de voltar a ser preso novamente, há uma possibilidade do Moraes estender para mais 30, 60, 90, sei lá, ele que decide, né? Essa prisão domiciliar. Aí Bolsonaro continuará em casa por mais esse prazo que supostamente será estendido, aí venceu o novo prazo, será feita a mesma coisa, tá? As condições que ele se apresenta. Porque não é, a pessoa vai lá, pega o cara e leva para o presídio, não é tão simples assim também. Claro que Moraes queria isso, mas não é assim. Aí, sei lá, Moraes fala assim, ó, eu vou deixar ele solto mais, solto entre aspas, em casa mais 30 dias. No final de julho, de novo, é emitido um novo laudo. Se esse laudo apontar que ele tem possibilidade de ficar preso, será recolhido para onde Moraes decidir, Papudinha, enfim. Se o final desse laudo, desse mês, né, vamos imaginar que seja mais 30 dias, e aí será emitido mais outras decisões. Até se verificar que ele não tem condições realmente de ficar preso, ficar num presídio, ou mais para frente isso será decidido. Então isso depende muito, tá, pessoal? Depende muito de cada um aí. De cada um não, de cada... O que importa nisso aí é a decisão, é a saúde de Bolsonaro. E hoje ele não tem condições. O laudo médico aí falou que ele tem crises de soluço, o equilíbrio dele está comprometido. Então, o ombro também, o cara tá de tipóia, pessoal. Né? O cara usando tipóia não impede de ser preso, mas o Bolsonaro tem mais de 10 comorbidades. Mais de 10. Então, é preciso analisar cada caso aí, porque a situação de Bolsonaro não é boa. Agora, quer prender o cara sozinho lá? Corre o risco. E antes também disso, nós temos também o Cássio Nunes, né, que poderá soltar ele, que é o que eu espero que ele faça, né? Antes que o prazo da PGR vence agora o dia 17, depois, veja que o Cássio, do dia 17 até o final do mês, ele vai ter ainda mais de 10 dias para poder ele analisar a soltura de Bolsonaro. Então, antes mesmo do Moraes, o Cássio pode soltar, pode anular tudo. Está na mão dele. E a PGR vence agora, daqui 10 dias. Vamos aguardar. 10 dias. Então, pessoal, esse mês de junho é um mês muito decisivo para a família Bolsonaro, os rumos da política. Você vê que Bolsonaro ainda nem fez a lista ainda, pessoal, de senadores. Ela não existe ainda. Existem alguns senadores que já falaram, Derrite, né, e o Marcel Van Hatten, mas a lista mesmo, oficial, ela não foi feita ainda por Bolsonaro. Porque ele está aguardando, pessoal, o desfecho disso tudo. Aguardando também as investigações, porque o Banco Master comprou meia república, se não mais. Então, imagina, olha aí, ó, ele ia apoiar Ibanez, não vai mais. Ia apoiar Cláudio Castro, não vai mais. Porque estão envolvidos. Então, é preciso esperar um pouco também as investigações fluírem para poder chegar e dizer, ó, os meus candidatos são esses. Porque a pessoa, ela se queima. Você vê aqui, ó, se o Flávio tivesse chamado o Zema para ser vice, já pensou? O tanto de merda que o Zema vem fazendo aí? Tivesse chamado o Ciro Nogueira, já pensou? Perde a eleição, pessoal. Perde a eleição que o PT vai para cima. Olha lá. Olha lá, o fulano lá envolvido com o Vorcaro vai ser vice. Não pode. Tem que ser uma pessoa, pessoal, de caráter. Uma pessoa que você confia que não vai explodir algo, porque na hora que falar quem é o vice, o PT vai para cima. O PT
ele vai para cima dessa pessoa, vai puxar processo, vai ver um monte de coisa, cara. Né? Você vê que o Lula nem mexeu com o Alckmin. Ó, deixa ele quietinho. Porque o Alckmin é um cara também que é um chuchu mesmo, né? É um picolé de chuchu. Mas o Flávio, quem ele falar, você pode ter certeza, vai virar alvo também do PT, das críticas, essas coisas criminosas que eles fazem aí. Queria mostrar um negócio para vocês aqui, que eu recebi aqui o vídeo, para você ver se essa república nossa não precisa, ela tem que ser toda reformulada. Você sabe quem que tá dançando aí? Só quero ouvir você dizer que sim. Você sabe quem que tá dançando aí? 2 homens dançando aí. Aí. E diz que é verdade e que tem saudade. E ainda você... Aí, ó. Quem tá dançando ali, pessoal? Quem tá dançando mais à sua direita ali é o Barroso e o advogado Cacai. Olha lá. E eles dançando. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Os dois dançando aí, ó. Marcelo, o que tem 2 homens dançar? Nada, por mim que dance. O que eu tô falando são as instituições, pessoal. O Vorcaro contratou o Cacai por poucos dias. Ele foi lá, buscou tudo que tinha nos documentos. Lembra que eu falei? Eu falei, ó, vai contratar o Cacai e vai se lascar. Aconteceu. Foi lá, contratou o Cacai, ele teve acesso a todo o processo, depois ele saiu fora do processo. E aí vazou tudo. Olha só. E aí ele tá dançando aí com o Barroso. Você vê? Dançando com o Barroso. Como é que você vai confiar, pessoal, numa instituição? Como é que você vai confiar nessas coisas, pessoal? É um trem muito nojento, né, pessoal? Que a gente tá vivendo, né, pessoal? Meu Deus do céu, gente. É muita nojeira, é muita compra, é muita gente envolvida. Fala a verdade, pessoal. Se for, ó, eu quero te dizer, se somente as pessoas que foram corrompidas por Vocaro, pessoal, se for descoberto isso tudo, faz um arraso na República. Vamos ver a delação premiada, como que vai sair, né? Que parece que vai sair aí. Devolução de 60 bi, não sei o quê, papapá. Tá. Eu acho que eles estão de olho no dinheiro devolvido, né? E esse dinheiro vai chegar até você que foi roubado? Eis a questão. Vão fazer o quê com 60 bilhões de reais? Esse dinheiro vai para onde? E aí? São perguntas que a gente tem que fazer. Vai para o governo? Ah, eu vou investir em educação. Quem que vai controlar isso? Pessoal, você que está ajudando o nosso menino, é a última chamada nossa, tá? Para você ajudar o Nicolas, o menino autista, que mora num lugar remoto, filho de patriota, precisa fazer o tratamento. O tratamento é gratuito, mas o transporte não tem dinheiro, pessoal. São R$240 para ir e para voltar. 120 por cada viagem. Vamos ajudar esse menino? Vamos? Vamos lá. Nessa chave aqui, eu estou respondendo agora no domingo. Muito obrigado, que Deus abençoe.